Primeiro ano, olha só, esses exercícios que nós vamos fazer agora, eu vou mandar uma lista, né? Eu espero que vocês façam, tá? Eu vou mandar uma lista para vocês e eu peguei um exercício do livro, tá? Que de certa forma abrange tudo, tá certo? Do que eu vou pedir. Tem alguns exercícios que só tem uma reta e tem exercícios que terão duas retas. Aqui tem uma reta, é só você fazer como se não existisse a outra. É claro que depende do exercício, depende do que ele pede. Eu estou só adiantando, mas eu vou explicar o que eu estou falando, tá? É como se fosse receita de bolo. Quando eu tenho uma reta, é o que eu vou fazer para uma equação só. Quando eu tenho duas retas, geralmente esse tipo de exercício que é um gráfico, eu quero que eles se encontrem. Ponto de interseção, tá certo? Aí é desse jeito que faz, seria como se fosse isso, tá certo? Mas o restante fica valendo para uma reta só. O que eu falo o restante? Como calcula a velocidade, como calcula a velocidade naquele tempo, o espaço naquele tempo, o tempo quando passa na origem. Então nós já fizemos diversos exercícios desse. O que a gente vai acrescentar agora são dois gráficos, tá? Duas retas. Por que duas retas? O meu gráfico de posição em função do tempo é sempre uma reta, ainda mais que nós estamos mexendo com um movimento uniforme. O gráfico posição em função do tempo tem que ser uma reta, tá certo? Porque é movimento uniforme. O espaço está subindo ou diminuindo de forma constante, porque a velocidade é constante, tá certo? Então vamos partir para número 3, vou explicar e vocês tentam com o que já está na cabeça de vocês, tá certo? Então vamos lá, ó. Na figura estão representados num plano cartesiano os gráficos posição x, posição vezes, né, em função em relação ao tempo do movimento de dois carros A e B que percorrem uma mesma reta. Então eu tenho posição vezes tempo, quer dizer que o gráfico é da posição em função do tempo. Esse vezes é em função. Se esses carros se mantiverem em movimento com as mesmas características, ou seja, se eles são retas, eles estão em movimento uniforme. Se está em movimento uniforme, a velocidade é constante, é isso que ele está falando. Eles deverão cruzar-se no instante e na posição iguais, respectivamente. Ou seja, vocês já fizeram exercícios onde não existe gráfico. Por exemplo, um carro vai ultrapassar ao outro. Qual que é o tempo de ultrapassagem? Um carro vai passar o túnel. Quanto tempo ele passa o túnel? Isso é tudo esse exercício. Só que aqui está em forma de gráfico, o que é um pouco difícil. Porque geralmente gráfico vocês não têm tanta assim vontade. Não tem muita animação de ler gráfico não. Isso é verdade, infelizmente, me desculpa, mas não tem tanta animação não. Então vamos lá pensar. Vamos partir lá então para o nosso gráfico. Ele quer quando eles se cruzam. Para eles se cruzarem, vamos aqui voltar um pouquinho a nossa cabeça. Eu lembro que eu falei a respeito disso, alguém correndo atrás de outra. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma pessoa, ela sai da posição 0 metros, pessoa A. Tenta entender primeiro. Aqui embaixo eu tenho a pessoa B, que sai da posição 10 metros. A pessoa A sai correndo para pegar a pessoa B. E depois de um certo tempo que eles saem correndo ao mesmo tempo, ou seja, eles apertei o cronômetro, a partir do 0 já sai correndo as duas. As duas saem correndo e a pessoa A chega e pega a pessoa B nesse ponto aqui, ó.
Então vai decorrer um tempo, A obrigatoriamente tem que correr mais rápido que B, tá certo? Tem que correr mais rápido que B, porque se ele não correr mais rápido que B, ele não pega ele. Ou seja, se A tem que correr mais rápido que B, a velocidade dele tem que ser mais alta, porque o tempo que os dois começarão a correr até A e B se encontrarem, A pegar e B, é o mesmo. Tá certo? Porque na hora que A e B saem correndo, o cronômetro é disparado. Tá? É disparado o cronômetro e você fala para o A e B, já! Aí eles começam a correr. Passa um determinado tempo igual, A e B param na mesma posição. Então, o S de A, que é a posição final de A, quando A pega B, é a mesma posição de B. Vamos supor que aqui ó, é 30 metros. Então, quando A segura B, porque pega ele, se encontra com ele, cruza com ele, intercepta ele, eles têm o mesmo espaço final. O espaço inicial deles foram diferentes. Por exemplo, o A, ele começa no espaço inicial 0. Nesse exemplo que eu estou dando só dessas duas retas, não passei para o exercício. Só relembrando para nós conseguirmos iniciar o nosso exercício. A pessoa B começa no espaço inicial em 10. Contudo, quando A pega B, o espaço final deles é o mesmo. Ou seja, são iguais. Então, SA é igual a SB. O tempo também é o mesmo, porque o cronômetro disparado foi na hora que eu falei já para os dois. Agora, o que eles possuem diferente é a velocidade. A tem que ser mais ágil que B para ele chegar lá e pegar ele. Senão ele nunca vai conseguir pegar e vai falar assim, tá com você, e vai sair correndo no pique-pega. Tá certo? Ou para bater, vai dar uns cascudos, mas não batam. Não é certo bater. Então vamos lá resolver o nosso exercício. Então ele está falando o seguinte, eu quero saber quanto tempo eles demoram para se cruzar, ou seja, se eles irão se cruzar, eles irão ficar como se fosse juntos. Cruzar, interceptar é a mesma noção, tá certo? Cruzar, ó, cruzou, tá certo? Interceptar e em qual posição isso vai acontecer. Então vamos lá, ó. Finge que B não existe. Se eu sei que quando eles se cruzarem, o espaço final de um vai ser igual ao espaço final de outro, eu tenho que construir o quê? O sorvete do A, VAT, e o sorvete do B. SO, vou colocar aqui ó, um B e aqui um A, mais VBT. Por que eu não coloquei TA e não coloquei TB? Porque eles percorrerão o mesmo tempo. Claro que A vai ser mais rápido que B, tá certo? Ah, Léo, novamente, por que você colocou sorvete de A e o sorvete de B? Porque olha aqui em cima, SA tem que ser igual a SB. Ah, eu acho que eu estou na frente, ó, saí. Dá uma olhada no exercício, tá? E aqui saio. O exercício, eu só não falei, né? Tá na página 152. Então, olha só, beleza, eu tenho que achar o sorvete do A e o sorvete do B. Então, vamos lá, primeiro achar os dados que eu tenho, ó. SA eu não tenho. Qual que é o espaço? Qual que é o espaço inicial do A? É só você olhar ali no gráfico. O espaço inicial do A está aqui, ó, onde eu estou fazendo o círculo, 600. Mais velocidade de A. O exercício não me falou nenhuma coisa em relação à velocidade. Mas eu sei calcular a velocidade, ó. Velocidade é o quê? ΔS sobre ΔT. Por que, Léo, que eu vou calcular a velocidade? Porque eu tenho que colocar lá. E eu sei calcular, sei. Olha o gráfico, não é posição, espaço, S em função do tempo. Então eu tenho os dois valores. Aí eu vou pegar o seguinte,
Quais são os valores que eu tenho no meu gráfico? Eu tenho a posição de 600, e se eu descer aqui, ó, eu tenho o 400, que é o tracejado, que se eu tracejar aqui, ó, ele bate aqui no gráfico A, então pertence a ele. Aí eu vou ver o seguinte, para eu saber qual que é o tempo relativo aos 600, é só espremer o gráfico na função do tempo, na horizontal. Então, se eu pegar esse gráfico, lembrando que eu só estou olhando A, finge que B não existe, e eu pego e espremo ele na horizontal, que é a posição, o tempo, é o eixo dos tempos. Esse 600 aqui, ó, ele vai ser espremido e vai chegar aqui, ó. Então o tempo dele é 0. Se eu pegar esse gráfico azul, que é o de A, tá certo? E espremer, essa bolinha vermelha vai ser espremida no tempo de 5 segundos. Então, o tempo de 600 é 0 e o tempo de 400 é 5. O que é ΔS mesmo? Final menos inicial. Como que eu sei quem é final e quem é inicial? O inicial é o tempo menor, que é 0. O final é o tempo maior, que é 5. Então eu vou colocar aqui, ó. Qual que é o espaço do tempo de 5? 400 menos 600 dividido por 5 menos 0. Velocidade de A vai ser 200 negativo dividido por 5. Então o meu VA vai ser igual a menos 40 metros por segundo. Nossa, Léo, então quer dizer que está diminuindo a velocidade? Não. Quer dizer que ela está indo contrário ao que eu adotei. Por que eu sei que é contrário? Por causa do sinal de menos. Tá? Lembra que isso não tem nada a ver o sinal de menos para nós na física? O sinal de menos só indica direção contrária. Então aqui vai ficar assim, ó, menos 40 vezes t, que foi o que eu achei lá embaixo. Tá certo? Isso eu tirei a equação de um móvel. Aí através dessa equação eu poderia perguntar o seguinte: quanto tempo ele demora para passar na origem das posições? Então, a origem das posições, o SA tem que ser 0. Aí eu coloco 0, 0 e faço letra para um lado, número para o outro. Qual a posição dele no tempo de 20 segundos? No lugar do tempo, eu ponho 20, multiplico por menos 40 e somo com 600. Então, isso daqui, ó, isso é uma receita de bolo para um gráfico só. Tá certo? Retirei a minha função de espaço em função do tempo, que é a mesma coisa, posição x tempo, vocês têm que gravar isso. E esse tipo de gráfico é do movimento uniforme. Por quê? O gráfico posição em função do tempo é uma reta. Beleza? Então descobri aqui, ó, minha equação do sorvete de A. Agora eu tenho que descobrir a minha equação do sorvete de B, que é a mesma coisa. SB é igual, quanto que vale o espaço inicial de B? O espaço inicial de B, se você olhar aqui, ó, o gráfico, deixa eu apagar aqui, porque não me interessa mais essas marcações em vermelho, que diz respeito ao A. E agora eu vou analisar o espaço inicial de B. Olha onde é que a reta de B inicia aqui, ó, no espaço. Espaço que é na vertical. Aqui, ó, estou fazendo um risco de verde, ó. Isso que é a posição da espaço, o eixo dos espaços. Então eu vou analisar aqui. Se eu vejo, faço uma bolinha onde começa a reta B, ela na vertical inicia na posição 0. Então a posição inicial de B é 0. Ah, e a velocidade? Não tenho. Vou calcular a velocidade de B. Então vamos colocar aqui, ó, velocidade de B, ΔS B
sobre ΔT. Deixa eu colocar aqui A também, para ficar bonitinho. Vamos colocar A também aqui e o tempo de A. Então, velocidade de B, eu tenho que pegar a variação do espaço de B e dividir pela variação do tempo relativo a esse espaço. O que é esse negócio relativo? Eu tenho que fazer o par ordenado. XY, tempo, que é o meu x horizontal, e posição, que é y, que é vertical. Então vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no A. Nós vamos espremer os nossos gráficos, na verdade o nosso gráfico, que eu só vou analisar o B, eu finjo que A não existe, e vamos ver quais são os valores. Então aqui, ó, eu vou marcar os pontos que eu consigo, que estão aparecendo no B. Marquei aqueles 2 pontos. Por que eu marquei aqueles 2 pontos? É o que está o tracejado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou espremer, eu quero saber as posições, isso é um macete. Eu quero saber a posição. Então eu pego esse gráfico e espremo ele no eixo das posições. Quando eu espremer ele no eixo das posições, as bolinhas vermelhas ficarão espremidas nesses 2 pontos. Então eu sei que tenho 0 e 100. Novamente, faço 2 bolinhas nos valores que eu conheço, no caso aí é o tracejado. Quero saber as posições. Então depois que eu fiz as 2 bolinhas, já que eu quero posição, eu espremo ele no eixo das posições. Então na hora que eu pegar essas 2 bolinhas e espremer, elas ficarão espremidas em 0 e 100. Ah, isso daqui são as minhas posições. Então eu vou colocar aqui S, 0 e 100. Eu tenho que saber quem é final, que sai, mosquito. Eu quero saber quem é inicial e quem é final. O que eu vou ter que fazer? Tenho que achar qual que é o tempo menor e qual que é o tempo maior. O tempo menor é o espaço inicial. O tempo maior é o espaço final. Então eu tenho que agora pegar essas mesmas 2 bolinhas antes de espremer, igual está aí na diagonal, e agora eu quero saber tempo, então eu vou espremer no eixo dos tempos. Aí elas ficarão espremidas aqui e aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Na hora que eu espremer, eu vou espremer no 5 e eu vou espremer no 0 também. Então olha só, eu tenho tempo de 0 e de 5, tá certo? O tempo de 0 é o meu tempo inicial, que é lá, ó, que vale 0. O tempo de 5 é de 100, porque repara que a bolinha que eu vou fazer uma seta, ela foi espremida no 100, e quando eu espremi no tempo, ela foi espremida no 5. Então, 100 metros corresponde a 5. 100 metros corresponde a 5. Tá certo? Quando eu peguei a bolinha vermelha, que está lá no 0, e espremi ela no tempo, ela ficou no 0. Então, o 0 é 0. Tá certo? Tenta entender isso, não entendeu, volta, pausa, pensa, e antes de passar, você tem que entender isso. Tá certo? Então lá, espaço inicial, ΔS, final menos inicial. Então vai ficar 100 menos 0, dividido por 5 menos 0. Então VB vai ser igual a 100 sobre 5. VB é igual a 20 metros por segundo. Olha só, o móvel B está bem mais lento que o móvel A. Repara que a curva de B é bem menos inclinada do que a curva de A, que está mais para baixo. Isso indica que, de fato, B tem uma velocidade menor que A. E olha só, ele está positivo. Se ele está positivo 20, quer dizer que ele está indo a favor do referencial meu adotado. Então, olha só, agora eu vou pegar isso daqui, já que eu descobri. Vou apagar essa parte e vou colocar aqui, ó, mais 20t.
O exercício quer que eu calcule o tempo de encontro e o espaço que eles se encontram. Então, olha só. Se eu sei que eles se encontram, eu sei que o espaço inicial está lá em roxo, sei lá que cor é aquela. Se eu sei que eles se encontram, eles se interceptam, eles se cruzam, isso tudo é a mesma coisa, eu sei que o espaço final deles tem que ser igual. Então, eu vou colocar aqui, ó, SA igual a SB. O SA meu, pelo que eu achei, 600 menos 40T, é igual a 0 mais 20T. Tá vendo que sobrou só T? Então, dá para achar o valor de T. Letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar menos 40T menos 20T é igual a menos 600. Vou multiplicar por menos 1 e já vou dividir por 10. Ah, Léo, o que é isso dividir por 10? Se você não entendeu, primeiro multiplica por menos 1, depois passa para lá e passa para cá, faz o normal. Por que eu vou dividir por 10 também? Todos têm zero no final, então fica mais fácil. Então olha só, se eu vou tirar todos os zeros aqui, ó, ô mosquito, eu tomei banho. Aqui vai ficar 6t, porque eu já multipliquei por menos 1, e 60. Então t vai ser igual a 10 segundos. Então 10 segundos é o tempo que eles demoram para se encontrar. Então aqui eu tiro a letra E, a letra C e a D de dado. Me sobra a letra A e a letra B de bola. Tá certo? Se 10 segundos é o tempo de encontro, quer dizer, se eu pegar o tempo de encontro e jogar em qualquer um dos sorvetes, o S que eu vou achar é o S de encontro. Se o tempo de encontro que eu jogo lá é 10, o S que eu vou achar é o S de encontro. Em qualquer uma das duas que eu jogar 10, eu vou achar a mesma posição. Mas por que eu vou achar a mesma posição? Porque é a posição que eles se encontram. Se eles se encontram, o S final dos dois é igual. Então aqui, ó, só para título de curiosidade, eu vou fazer o SA, 600 menos 40 vezes 10, SA 600 menos 400, SA vale 200. Vamos fazer com SB para ver se vocês notarem que vai dar a mesma resposta. 20T. Por que eu não coloquei aquele zero? Não tem necessidade. 20 vezes 10, SB igual a 200 metros. Ok, gente? Então, olha só, nós vamos agora partir desse tipo de exemplo. Sempre que for fazer os exercícios que eu for enviar, tiver dúvida, por favor, olhem aqui. Olhem aqui. Tá certo? Beleza? Tranquilo? É isso. Tchau, tchau. Ah, tá. Letra A, né? Letra A. Letra A. Tchau pra vocês.